Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei quando você vai ver esse vídeo, mas eu sei que você vai ser abençoado por ele. Eu sou o pastor Netão, tenho algumas atribuições como pastor auxiliar na Igreja Batista da Lagoinha, em Americana, cidade de São Paulo, interior de São Paulo. E estou aqui para falar com você hoje sobre um assunto bastante interessante. Como fazer networking baseado na vida cristã e, mais ainda do que isso, usando exemplos bíblicos de como fazer um network. Convido você para ficar até o fim deste vídeo. Convido você também a dar o seu like e a se inscrever no canal, ok? Vem comigo, eu tenho certeza que você vai aprender muito hoje. Primeiro nós precisamos definir e entender muito bem o que quer dizer a palavra network. Network é um termo que vem do inglês, né? Muito utilizado no mundo dos negócios, que quer dizer rede de negócios, né? Rede de trabalho. Net é rede, work é trabalho. Então significa rede de relacionamentos, rede de contatos, ok? O que é o networking, então? Ele se trata de uma rede de pessoas que trocam informações e conhecimentos, entre elas mesmos, que pode ser muito mais poderosa do que aquilo que você pensa. E é sobre exatamente isso que eu quero conversar com você nesta noite. Vamos lá então. Vamos usar, como eu já disse, exemplos e situações que aconteceram na Bíblia para aprendermos a fazer um networking cristão. Bom, nós vamos ver um pouquinho em Lucas capítulo 14 a respeito de criar uma rede de relacionamento. Para você criar uma rede de relacionamento, você tem que saber o que fazer. Você tem que tirar da fase dos sonhos e entrar na fase dos projetos. Vamos ler Lucas capítulo 14 então. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para comprá-la? Olha que coisa maravilhosa. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, e todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Gente, nós temos algumas fases que nos mostram como as coisas podem dar certo, como elas podem não dar certo. Primeira coisa que nós temos que entender é que sonho é diferente de projeto. Sonho é algo totalmente diferente de projeto. Nós temos um sonho, esse sonho se transforma num projeto, esse projeto se transforma num objetivo. As coisas têm que sair do papel. Na verdade, as coisas precisam sair do papel. Porque se elas não saírem do papel, elas vão ser apenas um sonho na sua cabeça. Sabe, gente? Nós precisamos escrever. Nós precisamos colocar realmente na folha, no papel, aquilo que nós precisamos e aquilo que nós queremos fazer. O segundo passo, após você tirar o seu sonho do papel, é você ir para o trabalho, realmente. É você trabalhar. O segundo passo é você participar de rodas de relacionamento, de locais onde você pode ter relacionamento. Para isso, Deus fazia o quê? Ele instituía festas. Olha que coisa interessante. Para que o povo de Israel ele saísse da estagnação, para que o povo de Israel saísse da atitude de resignação e se tornasse um povo relacional e tivesse atitude proativa, ele coloca aqui algumas festas. Eu vou ler para você aqui
em Êxodo, capítulo 23. E depois no Êxodo também, capítulo 34. Bom, a primeira festa que ele institui logo após a saída do deserto, essa festa é a festa dos pães ázimos, né? Ou seja, é a Páscoa. Queridos, a festa da Páscoa foi instituída por Deus para que o povo pudesse se relacionar, lembrar das coisas, conversar sobre as vitórias, conversar sobre todas as situações que eles passaram. Sabe, é muito importante. A segunda festa, então, no caso, recebeu o nome de Festa das Colheitas, ou Festa das Semanas, que a partir do domínio grego, da língua e do domínio grego, recebeu o nome de Pentecostes, né? Era uma festa também, onde todos os judeus vinham para a cidade de Jerusalém para se relacionar. E interessante então que finalmente nós temos a festa dos tabernáculos ou a festa das cabanas. Isso era algo que Deus estava fazendo para que o povo pudesse se relacionar. Porque o povo de Israel, ele vazou. Ele foi para muitos lugares. Cada um tinha uma vida, cada um tinha uma condição, cada um tinha uma situação, cada um morava em uma terra diferente. E com isso tudo, esse povo acabava se esquecendo dos relacionamentos. E o relacionamento é uma parte extremamente importante do networking. Muito bem. Vamos falar um pouco também agora sobre propaganda, ok? Nós precisamos fazer uso de todo tipo de canal de divulgação que a gente puder. E eu mostro isso para você com o maior agente de marketing da face da Terra. O nome dele é Jesus. Jesus foi definitivamente o melhor agente de marketing que já passou sobre a Terra. Ele sabia usar a comunicação. Veja, Jesus, ele diz a palavra que retornou à beira-mar para ensinar, lá em Mateus. E a multidão que se juntou ao seu redor era tão numerosa que forçou Jesus a entrar num barco onde ele se assentou. O barco estava no mar e todo o povo se agrupava na praia. Jesus usou naquele momento, irmãos, de inteligência e de ciência. Sim, é verdade. Inteligência e ciência. Por que eu estou falando a respeito de inteligência e de ciência? É simples de você entender. Muito simples. Se você nunca entendeu isso, você vai entender agora. O mar, a brisa do mar empurrava a voz de Jesus para toda aquela multidão. E Jesus sabia disso. Jesus sabia. E isso é ciência. Isso é inteligência. Isso é saber usar os canais de comunicação de forma a te trazer resultado. Você fica muito na internet. Claro que eu fico muito na internet. É na internet que as pessoas estão hoje. Nós vivemos a era aí da divulgação na internet. Nós precisamos entender isso. Antigamente era panfleto e eu soltava panfleto. Antigamente era rádio e eu fazia programa de rádio. Antigamente era televisão e se fazia uso da televisão. Hoje se faz uso de podcasts, hoje se faz uso de patrocínios em podcasts. Eu sou um patrocinador de um podcast. A minha empresa, a minha barbearia é patrocinadora de um podcast. Então precisamos entender de fazer uso de todo o canal de divulgação que a gente puder. Jesus usou uma estratégia psicológica para divulgar o seu trabalho. Olha, no versículo 43, Jesus se despede dele com forte recomendação. Atenta, não diga nada a ninguém, contudo vai, mostra-te ao sacerdote que Moisés prescreveu e faça esse sacrifício, para que sirvam de testemunho.
Você acha que Jesus não sabia que aquele cara ia sair, ia falar até não querer mais? Eu fui curado. Você acha que as pessoas não iam ver? Você acha realmente que as pessoas, elas não iam correr atrás de falar, meu Deus, o que aconteceu com esse cara que era atípico? E hoje ele tá bem, ele tá top, ele tá certo, ele tá correto, ele tá vivendo bem. E tem uma coisa, a partir do versículo 45 diz: contudo, assim que o homem saiu, começou a proclamar o que aconteceu e a divulgar ainda muitas outras coisas, de modo que Jesus não conseguia mais entrar publicamente numa cidade, mas se via obrigado a ficar fora em lugares desabitados. Por quê? Porque era onde cabia muita gente, e as pessoas iam atrás de Jesus. As pessoas corriam atrás dele para ouvir o que ele tinha para falar. Sabe por quê? Porque ele usou de psicologia. Ele disse para aquele cara: não fale para ninguém. Ele sabia que aquele cara ia falar. E ele foi lá e o cara falou. E isso deu um resultado excelente. Continuando, para fazer um networking cristão, busque pontos em comum, querido. Busque pontos em comum. Não adianta você ter o network com gente que não pensa como você pensa. Você até pode ter esse networking, mas ele não vai conseguir te alavancar de uma forma rápida. Então você precisa ter networking buscando com as pessoas um ponto em comum. Como o nosso pastor, ele sempre diz, nosso pastor sênior Joel Ribeiro, da Batista da Lagoinha de Americana, ele diz o seguinte: Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E isso é muito, 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 muito bíblico. Filipenses capítulo 2 fala da seguinte forma: completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma atitude. O que é isso se não é ter ponto em comum? Querido, ande com quem te eleva, ande com quem te faz crescer, não ande com quem não tem nada para te oferecer. A não ser que você tenha algo para oferecer para essa pessoa e você também faça essa pessoa crescer, que você possa transbordar sobre essa pessoa. Quem não oferece bênção não merece relacionamento com você. E quem não recebe de você uma bênção não merece ter você como relacionamento, ou você não merece essa pessoa. Precisamos ter em mente que nós temos que andar com quem nos abençoa e temos que abençoar quem anda conosco. Ok, queridos? Mais uma coisa, crie uma rede variada. A Bíblia Sagrada nos conta que Jesus chamou 12 discípulos para que se tornassem ajudantes e companheiros mais próximos durante a caminhada dele na pregação do Evangelho. Conforme o Evangelho de Lucas, ele chamou para si os seus próprios discípulos e escolheu 12 a quem chamou de apóstolo. Olha aqui: André, Pedro, Tiago, João, que eram os filhos de Zebedeu, trabalhavam como pescadores. Tomé, Bartolomeu, Filipe e alguns outros também podem ter sido pescadores, entre aspas, empresários. Pois eles estavam todos juntos pescando quando Jesus apareceu para eles, após a ressurreição. Mateus, chamado Levi, no Evangelho de Lucas, era cobrador de impostos, ou seja, era um agente federal do Império Romano, conforme a gente vai ler em Lucas, no capítulo 5, de 27 a 29. Simão era conhecido como Zelote, o que não é exatamente uma profissão, e como cananeu, os zelotes se envolviam, sabe com o quê? Política. Jesus chamou um ladrão, Judas Iscariotes, que ele era tesoureiro, ou seja, ele era um contador. Ele era do grupo de Jesus, ele não prestava, ele não valia lá muita coisa, ele era um ladrão, um defraudador, mas ele era um contador. Paulo se sustentou fazendo barracas, ou seja, Paulo era um empresário. Querido, saiba que você precisa, na sua roda de... ou na sua rede, né, de networking, você precisa de pessoas que possam te elevar e em todas as áreas, mas contanto que tenham o mesmo propósito de te elevar.
de te elevar. Entende? Nós precisamos aprender a diferenciar os amigos de colegas de profissão. Jesus tinha 12 apóstolos. Presta atenção nisso. Jesus tinha 3 amigos. E Jesus tinha um amigo íntimo, que era João. Você vai ver isso em João capítulo 15, versículo 15. Diz assim: já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, e eu tornei conhecido a vocês. Nós precisamos entender e ser discípulos de Cristo até nisso, queridos. A essas pessoas, a esses 12, Jesus contava os seus segredos. Olha lá Mateus 17. 6 dias depois, Jesus tomou consigo e levou em particular Pedro, Tiago e João. E os levou a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. A sua face brilhou como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Segredos íntimos que os outros não viram. Eles apenas ouviram falar, porque aqueles 3 desceram e falaram. Deixa eu dizer uma coisa para você: coisas importantes da sua vida só podem ser contadas para aqueles que são seus amigos íntimos. Coisas corriqueiras, projetos corriqueiros que vão trazer, como eu posso dizer, vão trazer marketing, tudo bem, mas coisas importantes da sua vida só para os íntimos. Esteja disposto a ajudar, meu querido. Nós já estamos terminando este vídeo. A palavra do Senhor diz o seguinte: nada façais por rivalidade nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmos. Cada um zele não apenas pelos seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Pois Cristo, sendo Deus, humilhou-se. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus. Portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Isso está em Tiago capítulo 4, no verso de número 17. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. E preste bem atenção nisso. Esteja sempre disposto a ajudar. Sempre. Sempre disposto a abençoar pessoas. Sempre disposto a fazer aquilo que é necessário. Sempre disposto a ter compaixão pelas pessoas. Nós, se sabemos que devemos fazer o bem e não o fazemos, nós pecamos. E por último, meus amados irmãos, meus queridos, nós precisamos ser sábios. Provérbios capítulo 13, versículo 20 diz o seguinte: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Precisamos manter frequência de contato com os contatos mais importantes. A frequência de manter contato com as pessoas mais importantes, ela é extremamente necessária. Queridos, eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado, te ensinado e feito você um cristão, um empresário melhor. Hoje é dia 1º de janeiro de 2024 e essa é uma lição valiosa para o teu ano todo. Que Deus possa abençoar o teu ano, que Deus possa abençoar a tua família, a tua casa, o teu coração e a tua mente. Tire os seus sonhos do papel, transforme-os em projetos, trace objetivos e seja bem sucedido. Inscreva-se no canal, dê o seu like, isso nos ajuda muito a crescer. Obrigado.